Pitt, ele vai ser um cara fundamental pra salvar a humanidade, assim, achar uma cura, alguma coisa assim. É uma outra pegada, eu acho que vai ser interessante nesse ponto. Então, sobre a origem do vírus, realmente, cara, mistério, assim. E a gente colocou como, assim, o título do podcast, A Terra em Perigo, né? Porque a gente quer explorar não só esse universo de zumbis, como todo esse universo de catástrofe e tal. E, assim, como o cinema justamente mostra o fim do mundo, né? Qual que é o grande olhar do cinema para esse fim do mundo. Então, eu já começo lançando uma pergunta. 2 perguntas. Vou abusar de vocês hoje, só para ver se vocês hoje estão tão quentes. A primeira pergunta é: por que filmes de zumbi, seriados de zumbi, o tema zumbi, ele começou a ganhar tanta relevância ultimamente? E a outra pergunta é: por que existe essa fixação por mostrar o fim do mundo, assim? Qual que é a das pessoas em mostrar o fim do mundo? Por que elas querem ver isso? Respondendo sua primeira pergunta, eu acredito que foi com o seriado mesmo que começou, porque foi bem inovador mesmo. Eu curto quadrinhos, mas eu não conhecia muito a fundo o The Walking Dead. E aqui no Brasil antes saía como Os Mortos-Vivos e nunca chamou muita atenção. Quando saiu o seriado e fez um sucesso estrondoso, sendo que é um dos carros fortes hoje do canal AMC, aí que a temática de zumbis, que surgiu assim no mundo dos cinemas graças ao Jorge Romero, voltou a ficar em evidência. Pode dizer que os zumbis hoje são o novo preto, né? Tá na moda. Tem um monte de filme bacana, assim, de terror mesmo, como de comédia, tirando um sarro do tema. Então, eu acho que como teve a época de vampiros, de lobisomens, eu nunca vi um frisson tão grande assim. Sempre foi vampiros. Mas, realmente, zumbis chegaram pra ficar. Eu arriscaria dizer que o tema zumbi ficou mais famoso na cultura pop, vamos dizer assim, depois que o George Romero relançou os filmes de zumbi dele com o Terra dos Mortos em 2005, né? Porque antes disso ele tinha feito filmes de zumbi nas décadas de 60, 70 e ficou um tempo parado. Então eu arriscaria dizer que foi o Terra dos Mortos que ressuscitou esse tema, mas é claro que o seriado The Walking Dead, que faz muito sucesso, retomou isso, e aí tem o Resident Evil, né, que também alavanca tudo isso na parte dos games e dos filmes que são adaptações, e eu acho que é por isso que é um tema que ficou forte nisso tudo, né? Porque zumbi, ele, tipo, apesar dele ser uma caricatura bem medonha, vamos dizer, né? Um zumbi sozinho não faz chover, né? Agora, os zumbis, eles precisam andar em multidão, assim, para eles fazerem algum tipo de diferença. Porque se aparece um só andando, o cara vai lá, dá uma tacada de beisebol nele e pronto. Então, eu acho que ele nunca foi também um personagem, assim, forte, um monstro forte em meio a outros monstros, como lobisomem, o próprio vampiro, ou outras coisas. O Jason ou qualquer um outro. Jason sozinho faz muito estrago. Exatamente. Assim como eu acho que hoje em dia a gente não tem muito filme, por exemplo, de múmia. Porque uma múmia é um personagem meio bobo, entendeu? Ela anda devagar, ela não faz muita coisa, né? Então, assim, o que chama a atenção nesses últimos anos é justamente essa alavancada dessa temática zumbi. Agora, vocês não acham que isso está justamente conectado com essa coisa de epidemia, vírus? E aí já entra na segunda pergunta que eu tinha feito, que é por que o ser humano ele gosta tanto de ver filmes ou de ir atrás dessa temática de fim do mundo? Eu acho que no fundo o ser humano se borra de medo do mundo acabar. Então, é mais ou menos por isso. Eu acho que também entra o fato de que o planeta Terra está sofrendo modificações e existem teorias de que o mundo pode acabar. E na verdade, quando a gente fala em fim do mundo, eu penso em duas coisas, assim. Primeiro, a maioria dos casos que chamam de fim do mundo não é o fim do mundo, é o fim da humanidade. Porque são coisas completamente diferentes, né? Tipo, o planeta Terra ainda vai ficar por muito tempo. O ser humano que está se matando a si mesmo por si próprio. Eu acho legal exemplificar isso justamente com filmes, né? Quando a gente fala de filme
sei lá, do fim do mundo, o mundo sim, a gente tem lá o filme, por exemplo, 2012, que é o mundo explodindo literalmente. E o filme que a gente fala de fim da humanidade é justamente um vírus e tal, como esse Guerra Mundial Z, né? Sim, verdade. Mas eu acho que ainda assim o 2012 não é bem o fim do mundo. Ele é o fim da humanidade por um monte de tragédia, né? Ele mostraria isso. E sempre entra uma questão que muitos filmes e até as pessoas pensam muito, que é o repovoamento do mundo. Ou seja, uma grande tragédia, seja ela qual for, todo mundo vai lá, um monte de gente morre, sobra meia dúzia de gato pingado, e aí essas pessoas têm que meio que repovoar e reconstruir o mundo. Eu acho que existe uma certa sensação nas pessoas de que o mundo deu errado, né? Assim, não sei, acho que todo mundo quer que o mundo seja lindo, maravilhoso. E como ele não é, falam assim, o mundo deu errado, então é uma espécie de catarse do ser humano, de pensar assim, vão acabar com esse mundo e vamos recomeçar do zero. Mas acho que o único filme que eu vi que é o fim do mundo mesmo, é o Melancolia do Lars von Trier, que é um outro planeta que tá vindo se chocar com a Terra. Aí, como esse planeta é muito maior, aí sim vai ser o fim do mundo, porque a Terra vai se virar poeira no espaço, entendeu? O resto nunca é realmente o fim. A gente chama de fim do mundo, mas na maioria das vezes é o fim da humanidade, e sempre com resquícios de recomeço, né? E eu acho que é por isso, é essa catarse que o ser humano quer fazer de tentar recomeçar tudo, né? E no fundo, eu pelo menos sempre me perguntei o que eu faria numa situação dessa. Deve ser muito louco. E se isso acontecer, como que as pessoas reagiriam, né? Meio maluco. Acho que nesse sentido ia entrar bem a questão da religião até. As pessoas, a gente vai acabar esse mundo, nesse plano, né? Nessa realidade, mas Deus tem o paraíso, tem o nosso lar, tem o que quer que seja que tenha do outro lado. Ou simplesmente, cogito ergo sum, penso logo existo. Se eu não penso, eu não existo, mas eu não vou existir pra saber que eu não tô pensando, então simplesmente acabou. É bem aterrorizante pensar dessa maneira. Um filme muito legal que eu me lembrei agora que o Daniel falou é do Presságio, com Nicolas Cage. Ele retrata exatamente isso, esse recomeço, porque tem uma supernova, né, uma grande erupção solar, e ele destrói toda a vida na Terra, dá-se a entender, até as plantas. E alienígenas eles levam o macho e uma fêmea de todas as espécies, incluindo da raça humana, no caso acho que é o filho do Nicolas Cage, que é o menino escolhido, e levam para um outro planeta para tentar uma nova Terra em outro lugar. É bem legal esse filme também e trata do fim do planeta Terra. Você não se aguenta e sempre tem que trazer o Nicolas Cage pro podcast da Cinemação. Eu pensei assim, nossa, se fosse pra repovoar a Terra, refazer a humanidade, você vai fazer com o filho do Nicolas Cage. Tanta gente nesse mundo. Bom, depois que eu falei que o meu filme de guerra histórica, assim, é o Códigos de Guerra, que o protagonista é o Nicolas Cage, o Rafael falou Nicolas Cage e ele já fala, puto, o Henrique vai pagar um pau aí pro cara. Só que o Motoqueiro Fantasma é uma merda. Mas esse filme de final do mundo deve ser um dos seus favoritos também, né? Pior que é, cara. E ainda tem uma cena de um avião caindo no meio da estrada aqui. O dia que a gente for fazer o podcast de acidentes aéreos, esse é o primeiro do top 5, assim, de filmes com acidentes aéreos. Fantástico, Henrique. Você, sempre que possível, demonstra o seu amor pelo Nicolas Cage. Eu acho que um dia, quem sabe, né, a gente não realiza seu sonho de conhecer ele. Não tem o Vem Champagne, vem, então... Vem, Cage, vem. I really don't think they flew 90 billion light years to start a fight. Oh, God, I hope they bring back Elvis. A gente tem esses filmes de fim da humanidade, fim do mundo e tal, e tem vários filmes com essa temática, né? Filmes que abordam isso, essas tragédias de várias maneiras, né? Então, por exemplo, vocês acham que Planeta dos Macacos, por exemplo, é um filme que mostra o final da humanidade? Tipo, a Terra está em perigo com o Planeta dos Macacos? Dando um spoiler de um filme de 40, 50 anos atrás, de certa forma ele é do fim da humanidade, da decadência da humanidade. Porque no final do primeiro filme lá com o Charlton Heston, ele tá com uma mocinha lá no cavalo e tem aquela famosa cena que
ele tá numa praia e encontra o busto, né, da Estátua da Liberdade caído, enfincado na areia. Ou seja, existiu a nossa humanidade, né, a nossa sociedade humana. Provavelmente o local que ele estava lá era a área de Manhattan, lá de Nova York, e ocorreram vários elementos que acabou a humanidade e surgiu a sociedade lá dos símios, ou dos macacos. Então, de certa forma, é assim, um fim do mundo para os humanos. Sim, eu acho que tem muito filme que se enquadra nessa questão de fim do mundo. Eu, particularmente, gosto dos filmes tragédia mesmo, aqueles que tem alagamento, tem coisa explodindo, tem tudo indo mal. Que é o caso do Armagedon e do Impacto Profundo, que foram até produzidos na mesma época, que seria a famosa imagem do asteroide chocando-se com a Terra e causando uma destruição muito grande. E tem o caso que eu gosto muito do Dia Depois de Amanhã. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, o Dia Depois de Amanhã, desse tipo de filme. Não o meu filme favorito. Mas desse tipo de filme, eu gosto muito do Dia Depois de Amanhã, porque é o mundo acabando e pronto, e aí fica tudo gelado e tal. Eu acho interessante. Falando sobre esses dois filmes impactantes, né, dos cometas, eles são bem interessantes porque eu lembro que eu acho que eu fui no mesmo ano, num período de 3, 4 meses de diferença, assisti primeiro o Impacto Profundo e depois assisti o Armagedon. No Impacto Profundo, e os dois tinham a mesma ideia, manda os astronautas lá para destruir o meteoro. No Impacto Profundo, o legal, além do Morgan Freeman ser o presidente dos Estados Unidos, é que cai um pedaço do cometa na Terra, no mar, no oceano, e eu lembro que os efeitos especiais da época, era década de 90, foram muito legais. Então, tipo, fazendo uma onda gigantona, assim, invadindo Nova York. Mesmo o efeito que o cometa, ele bate no oceano, então ele puxa, né, faz fisicamente o que aconteceria. Primeiro as águas recuam e depois forma a onda, como a gente vê na praia mesmo, que é o que acontece. E é legal também que tem os astronautas, eles acabam se matando para destruir a parte do cometa maior, que realmente acabaria com a Terra. E é legal, porque tem uma cena que eles falam, a gente vai... Pense bem, vão ter escolas com os nossos nomes. E o Armagedon, uma das melhores coisas, além do Bruce Willis, antes que o Rafael tire sarro da minha cara, que ele fica falando que eu gosto de todos os atores, sem motivo. Mas do Armagedon, o bacana era a trilha sonora, que tem um monte de música do Aerosmith, principalmente pela presença da Liv Tyler, como a mocinha do filme. Da Liv Tyler eu teria um pôster no meu quarto. Vale ressaltar que no Impacto Profundo, das pessoas que repovoariam o mundo é o Elijah Wood. Ou seja, se você Nicolas Cage repovoando o mundo é um absurdo, imagina um planeta Terra cheio de mini Frodos por aí. O interessante desses filmes é que nenhum deles a Terra acaba, né? Você tem, na verdade, são 2 filmes que mostram, assim, a ameaça mas a Terra não acaba, nem a humanidade acaba, né? Agora tem um filme que eu acho que retrata melhor isso, que é justamente o filme que se chama Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, que é um filme de 2012 com Steve Carell, e é um filme que mostra o fim do mundo mesmo, o fim da humanidade e como que as pessoas se comportaram quando souberam da notícia. Agora, Armagedon e Impacto Profundo são 2 filmes de tragédia só. Eu acho que também faz parte do ser humano nessa catarse de querer retomar as coisas que eu falei antes. Também existe esse sentimento de final feliz. Todo mundo quer terminar tudo com um final feliz, e o final feliz seria o mundo, no fim das contas, não necessariamente acaba. É o que acontece nos filmes do Roland Emmerich, que são todos um monte de filme de catástrofe que sempre termina bem de alguma forma. O caso do 2012, do Dia Depois de Amanhã, do Independence Day, que é um dos melhores filmes que ele fez, inclusive, que daí é com ETs invadindo a Terra, que é outra coisa que adoram falar que o mundo vai acabar com ETs invadindo a Terra. E também, eu acho que um que mostra muito essa esperança de que o mundo, no fim das contas, não vai acabar, é um filme que eu acho que é excelente, que é do Alfonso Cuarón, que chama Filhos da Esperança, que é um filme que daí tem uma premissa bem diferente de todos os outros, porque nesse filme, em vez de acontecer um desastre, ET invadir a Terra, ou começar a pegar fogo em tudo, sei lá o que, na verdade simplesmente acontece uma coisa inexplicável na humanidade, que as pessoas param de ter filho. Ninguém mais tem filho, nenhuma mulher mais engravida, e aí
vai passando o tempo e chega uma hora que parece que o mundo vai acabar, porque no fim das contas não nasce mais ninguém pra repovoar. E aí, nesse filme, surge uma mulher grávida e os caras têm que tentar fugir, tentar